Leitura do Santo Evangelho segundo São João, capítulo 12, versículo 1 ao 18. Diz assim a Sagrada Escritura: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde se achava Lázaro, que ele ressuscitara dentre os mortos. Ali ofereceram um jantar em sua honra. Marta servia e Lázaro se achava entre os convivas. Maria tomou então uma libra de um perfume de nardo puro, de grande valor. Ela ungiu os pés de Jesus, enxugou-os com seus cabelos, e a casa ficou cheia do perfume. Então Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele mesmo que o ia entregar, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários para dá-los aos pobres? Ele falou assim não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão e encarregado da bolsa roubava o que nela se guardava. Jesus disse então: deixai-a, ela observa esse uso em vista de meu sepultamento. Pobres, vós os tendes sempre convosco, mas a mim não me tendes para sempre. Entretanto, uma grande multidão de judeus tivera conhecimento de que Jesus estava ali, e vieram não só por causa do próprio Jesus, mas também para ver Lázaro, que Jesus ressuscitara dentre os mortos. Então os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, visto que era por causa dele que um grande número de judeus os deixavam e acreditavam em Jesus. No dia seguinte, a grande multidão vinda para a festa soube que Jesus estava chegando a Jerusalém. Eles tomaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro. Clamavam: Hosana, bendito seja em nome do Senhor, aquele que vem, o Rei de Israel. Achando um jumentinho, Jesus o montou, como está escrito: não temas, filha de Sião, eis o teu rei que vem montado num jumentinho. Naquele momento os seus discípulos não compreenderam o que acontecia, mas quando Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que isso tinha sido escrito a seu respeito e que fora isso mesmo que se fizera com ele. Entretanto, a multidão dos que estavam com ele, quando chamara Lázaro para fora do túmulo e o ressuscitara dos mortos, prestava-lhe testemunho. De fato, era mesmo por ter sabido que Jesus operara este sinal que ele ia ao seu encontro. Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje, na verdade ontem, nós iniciamos um período muito importante para a igreja. Vamos dizer que é o ápice do cristianismo, a Semana Santa, quando nós revivenciamos, através das celebrações, através da leitura da Sagrada Escritura e da liturgia, os últimos dias do nosso Senhor Jesus, aqui na terra, antes da sua morte, a sua ressurreição, e após isso a sua glorificação e a ascensão aos céus. Nós começamos ontem com a celebração da ressurreição de Lázaro. E nós vamos ver que agora, na entrada de Cristo, triunfal, na cidade de Jerusalém, Lázaro vai ser uma testemunha e um motivo de agrupamento do povo crucial, porque Lázaro era testemunha viva da ressurreição dele próprio, feita pelo Senhor Jesus. Lembrando que nunca antes se viu tamanho poder entre os judeus. Nunca antes se viu alguém pregar com tamanha autoridade, com tamanhos sinais, com tamanhas maravilhas, como foi
o Senhor Jesus Cristo. Tudo aquilo que aconteceu no Antigo Testamento de maravilhoso, de milagroso, de grande, na verdade apontava para a vinda de Cristo como o Messias. E agora chegou na linguagem bíblica a plenitude dos séculos. Ou seja, a vinda do próprio Deus encarnado, convivendo com o povo para o salvar. Este foi o objetivo do Messias, vir para oferecer um sacrifício e para que ele mesmo fosse este sacrifício perfeito. Ou seja, ele tanto era o sacerdote, o sumo sacerdote, quanto ele também era o sacrifício perfeito. Ele ofereceu-se a si mesmo. O Pai mandou e entregou o Filho. E o Filho obediente entregou-se voluntariamente, assistido com sua graça pelo Espírito Santo. Que coisa maravilhosa. Nós vamos ver aqui que Lázaro havia morrido, havia ficado doente e havia morrido. E Cristo havia ressuscitado Lázaro dos mortos. Que coisa grandiosa, que coisa maravilhosa. O Mestre, usando a sua autoridade divina, chamando Lázaro do mundo dos mortos para a vida. Ele que havia 3 dias já de morto, 3 dias já de morto, e agora ressurge para a vida. E a questão foi tão notória, tão marcante, que Lázaro era um homem conhecido naquela região toda. E todos sabiam já naquela região que Lázaro havia morrido. Lázaro já havia sido sepultado, já haviam sido passados 3 dias de Lázaro morto. Os pranteadores haviam pranteado Lázaro. A tumba já estava fechada. E agora Lázaro é trago de volta à vida por Cristo. E quando Lázaro volta à vida, há uma repercussão enorme dentro do povo de Israel. Porque como é que pode aquele homem que estava morto agora está vivo novamente? Quem fez este sinal? Quem fez este milagre? E correu a notícia, foi Jesus de Nazaré. Aquele profeta, aquele pregador poderoso, aquele que já fez milagres, agora ele trouxe de volta do mundo dos mortos a Lázaro para a vida. E uma grande multidão acorreu para encontrar-se com Lázaro, para ver se aquilo era realmente verdade. E a Sagrada Escritura vai dizer que Cristo vai a uma casa cear, comer, e ao lado de Jesus, fazendo a sua refeição, estava a família de Lázaro, e não somente a família de Lázaro, o próprio Lázaro que estava morto, agora estava ceando, agora também estava comendo. Só os vivos podem comer, só os vivos podem se alimentar. Que maravilha! Você ver aquele que estava morto, que estava com o seu corpo na sepultura, sua alma no Sheol, agora estava comendo, ceando, com o corpo restaurado em plena saúde. E Lázaro passou a ser um motivo das pessoas glorificarem a Jesus como Messias, como filho de Davi escolhido. Veja bem que há um propósito para Deus fazer os milagres em nossa vida. Muitas pessoas querem milagres, muitas pessoas querem a intervenção divina,
Mas estes milagres, esta intervenção divina é à toa, é debalde, se nós não glorificarmos a Deus através destes milagres. O milagre da ressurreição de Lázaro glorificou a Cristo. Lázaro passou a ser um motivo do povo glorificar a Deus, glorificar a Cristo. Você, ao buscar os milagres de Deus, você deve ser, ao recebê-los e em toda a sua caminhada, um motivo para que as pessoas encontrem a Cristo através da sua vida, através das grandes coisas que Deus fez em você. Isto deve ser um motivo das pessoas encontrarem Cristo na sua vida e glorificarem a Cristo através da sua vida. Interessante que quanto mais o ministério de Cristo crescia, mais os líderes religiosos daquela época, os fariseus, os saduceus, os escribas, os líderes, os sacerdotes da época, que deveriam reconhecer em Cristo o Messias tão esperado, de que profetizaram os Salmos, Isaías, aquele a quem, desde que Adão pecou, foi profetizado que a descendência da mulher pisaria na cabeça da serpente. Aquele que é o ápice de todo o Antigo Testamento, da lei, dos profetas, dos escritos, que era a divisão tripartite dos escritos sagrados da Bíblia hebraica, estava ali. E aqueles líderes religiosos não reconheceram o Messias, antes quiseram-no matar. E não quiseram apenas matar o Messias, mas quiseram matar agora Lázaro, que Cristo havia ressuscitado, porque Lázaro era um testemunho vivo do poder de Deus, do poder de Cristo, da verdade da mensagem de Cristo. Interessante que muitas vezes nós vemos estas situações em nossa vida, em nossa realidade. Os líderes religiosos que deveriam nos levar até Cristo, cumprir a função do que se chama religião, religação entre Deus e os homens, os líderes religiosos que deveriam ter esta função de fazer o povo se voltar a Cristo, muitas vezes são eles que impedem o povo de encontrar a Cristo, porque, na verdade, não tem o seu coração em Cristo, nas Escrituras, mas tem o seu coração na sua própria glória, porque são mercenários e interesseiros. São aqueles no qual o próprio Senhor disse que são sepulcros caiados, por fora com aparência de piedade, mas por dentro fedendo a ossos e a carniça de mortos. O líder religioso, ele não tem função de glorificar-se a si mesmo. Ele não tem função de levantar o império nesta terra. Não, o líder religioso deve apontar para Cristo. Assim como Lázaro ressuscitado passa a apontar para Cristo, o líder religioso deve apontar para Cristo. Todos nós devemos apontar para Cristo, mas especialmente o líder religioso. Aqueles líderes religiosos viram que Cristo era um empecilho aos seus maus intentos, à sua glória pessoal. E agora eles querem matar a Cristo, e não somente a Cristo, querem matar também a Lázaro, que é prova viva do poder de Cristo. Interessante que estava profetizado que o Messias, o Rei dos Reis, o descendente de Davi, a quem foi feita a promessa que a descendência de Davi reinaria para sempre no trono. Não era qualquer descendente, era o Messias que reinaria nessa dinastia davídica. Estava profetizado que ele entraria em Jerusalém
montado num jumentinho, num simples jumentinho. Os conquistadores da época gostavam de montar em cavalos brancos, entravam nas cidades conquistadas montado com cavalos brancos, com grande pompa, com bandas, com corais, com gritos. Mas estava profetizado que o Rei dos Reis entraria em Jerusalém montado em um jumentinho nunca montado. Aquelas pessoas que souberam da ressurreição de Lázaro, elas aclamaram e reconheceram em Jesus o Rei dos Judeus. A Bíblia vai dizer que Jerusalém é toda preparada, há um alvoroço em Jerusalém para receber o Messias, para receber a Cristo. Nunca antes Cristo havia feito isso. Esse foi o momento triunfal do ministério de Cristo terrestre aqui na terra, antes da sua ressurreição. A entrada gloriosa em Jerusalém. Ali, toda Jerusalém, multidões, centenas e centenas de pessoas, clamam, Hosana, filho de Davi, com ramos de palmeiras, simbolizando que o seu rei estava entrando. E Jerusalém, então, de portas abertas, deixa Jesus entrar. O que eu acho interessante é que, cumprindo a profecia, Jesus entra no jumentinho, símbolo de humildade, mostrando que Cristo era rei, sim, mas não um rei nesse sistema carcomido e podre da terra, mostrando que ele vinha para inaugurar um reino espiritual. E quem abre os caminhos, louvando, cantando, são crianças com ramos de palmeira, homens e mulheres simples que vão jogando suas roupas para Cristo passar. E eles clamam, e alguns falam, olha, eles estão clamando, estão te chamando de rei, o Senhor não vai impedi-los. Cristo agora fala, se eles se calarem, até mesmo as pedras clamarão. Porque era o momento triunfal de Cristo. O que eu quero dizer com esta mensagem, com esta abertura da ressurreição de Lázaro e agora com o domingo de Ramos, com a entrada triunfal de Cristo em Jerusalém, é que o reino de Deus está fundado. Ainda não é um reino temporal, ainda não é um reino terrestre, estamos ainda embaixo de um sistema terreno, mas o reino foi fundado e é um reino espiritual. É poder para libertar os cativos do diabo, é poder para vencer os pecados, é poder para pregar com ousadia e esperar a volta gloriosa daquele que ressuscitou. Morreu, mas ressuscitou. Assim como Jerusalém permitiu que Cristo entrasse, fica hoje o apelo para que você também abra o seu coração e permita que o Rei entre. Para que você tenha o real entendimento de que o reino de Deus é espiritual. As pessoas estão esperando pompa, estão esperando riquezas, estão esperando coisas muito terrenas e esquecem do plano espiritual do reino de Deus, que é magnífico, que é poderoso, que ressuscita verdadeiramente os mortos. Jerusalém ali achava que Jesus iria se assentar no trono lá dentro de Jerusalém, ia tomar aquela cidade, ia fazer dali a capital daquele mundo conhecido, derrubando então o domínio de Roma sobre todos os povos. Aquele povo não compreendeu o que era o reino espiritual. E nós vamos ver que os mesmos que agora estavam clamando Hosana foram os mesmos
que quando Cristo estava crucificado, quando Cristo estava sendo julgado, clamaram, crucifica-o. Atiçados pelos falsos líderes religiosos, atiçados por Satanás. Nós devemos entender que o reino de Deus não é um reino conforme as leis terrenas, conforme os parâmetros terrestres. Eu vejo muitas pessoas buscando a Deus, confundindo o reino de Deus com as coisas terrenas e deixando de receber a plenitude da presença de Deus, o entendimento perfeito da Sagrada Escritura. Que hoje, neste dia de festa, onde fazemos aqui a liturgia, onde as igrejas ortodoxas fazem a liturgia do Domingo de Ramos em festa, recebendo o Rei, o verdadeiro Rei, que é Cristo, que você possa deixar Cristo entrar na sua vida, pelos reais motivos, pelo motivo de que Ele é Deus eterno, pelo motivo que Ele é o Salvador, e pelo motivo de que o homem foi criado para dar glória a Deus, para viver em comunhão com Deus. Quando o homem está distante de Deus, ele não é completo. Ele não tem a verdadeira vida, pois só Cristo é o verdadeiro caminho, a verdadeira vida. A verdadeira verdade é Cristo. E eu quero fazer este apelo para que você abra o seu coração para que Ele venha reinar já em sua vida, para que o reino de Cristo seja uma realidade em sua vida. E que nós não venhamos negá-lo. Quando vierem as decepções, assim como aquele povo que viu Lázaro ser ressuscitado, que viu a mensagem de Cristo, que viu a humildade de Cristo, que viu os sinais de Cristo, que viu as profecias se cumprindo, negaram e clamaram, crucifica-o. Porque era um povo ávido de coisas materiais, de coisas terrenas. Lembrando que a Igreja Ortodoxa, ela não está atrasada na comemoração da Semana Santa. A Igreja Ortodoxa, ela mantém aquilo que foi tratado por toda a Igreja Universal no Concílio de Nicéia, onde todos os patriarcas, bispos, estavam reunidos e, através de amplos estudos e amplos debates, decidiram então, dentro do calendário, quando seria comemorado a Páscoa e a Semana Santa cristãs. Então, com todo respeito aos nossos amigos que estão adiantados, hoje, quem está no calendário gregoriano celebra a ressurreição, mas nós ainda estamos no início da semana. Mas, sobretudo, eu quero deixar claro aqui que mesmo com essas diferenças, Cristo é o mesmo para todos nós. E nós devemos buscá-lo em espírito e em verdade. Todas as palavras que Cristo falou são verdade, são verdadeiras, são fundadas na rocha, não na areia. E que estas palavras venham a ser uma realidade. Você que já passou todo este tempo de Semana Santa meditando, e agora nós ortodoxos que vamos meditar nesta semana, que nós venhamos não somente meditar como algo passado, como algo que passou, mas revivenciando, interiorizando a cada momento, para que nós possamos, através deste santo sacrifício, desta ressurreição gloriosa, sermos mais semelhantes a Ele. Porque
É daí que vem a palavra cristão, onde aqueles que serviam a Cristo foram chamados em Antioquia pela primeira vez de cristãos, porque viam nele a Cristo, viam neles, naquelas pessoas, a Cristo. Lázaro foi perseguido porque Lázaro era testemunha verídica e verdadeira e visível de Cristo. Que privilégio é ser visto como um cristão, como um pequeno Cristo, um imitador de Cristo, aqui na terra. Não há maior privilégio do que este, que você venha entender isto, venha valorizar isto e venha viver isto, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.